Olá! Hoje a gente tem o prazer de falar com Gabriela Rodrigues, consultora sênior da May Company, formada na USP em gestão de políticas públicas e já há muitos anos trabalha em Berlim, trabalha na Alemanha, com responsabilidade social, atendendo empresas. Muito obrigado por falar com a gente, professora. Obrigada, Paulo. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. E estou muito ansiosa para contar um pouquinho para vocês sobre esse mundo da responsabilidade social. Vamos ver o que eu consigo bolar aqui e o que eu consigo ajudar vocês com isso. Eu sei que a sua agenda é bastante apertada, né? E que a gente também teve que remarcar algumas vezes aí o trabalho aí. E ainda acertar a questão do fuso horário, né? Que você está em Berlim aí, mas muito bacana poder conversar contigo sobre esse tema. A gente, só para situar, né? A gente conversou durante o curso sobre teoria do direito. Vimos a evolução histórica do direito, depois falamos sobre direitos humanos, direitos fundamentais, né? É, as dimensões dos direitos humanos, direitos de primeira dimensão, civis e políticos, direitos sociais, direitos de terceira dimensão, como direito ambiental, direito do consumidor. Depois falamos especificamente dos direitos sociais e depois do direito ambiental. Então, acho que agora a gente vai falar um pouco sobre responsabilidade social, né? Que acho que tem aparecido bastante nas empresas, né? Mas acho que também, talvez aqui no Brasil não seja um fenômeno tão antigo, mas acho que talvez na Europa já tenha esse debate há mais tempo, né? Sim, sim. Então, na verdade, eu queria começar separando um pouquinho dois momentos, eu diria, da responsabilidade social. Tem um momento da responsabilidade social corporativa, que é o mais tradicional e que a gente se vê ainda muito no Brasil, que é mais aquela responsabilidade social que é quase para compensar ali os danos que tem feito com a sociedade. Então, uma responsabilidade social focada em voluntariado, focada em doações. Então, você constrói fundações ou institutos, e aí com isso você ganha alguns benefícios fiscais também, em contrapartida. Então, é vantajoso, né, para a empresa, nesse sentido. Então, não é uma coisa que eu diria que, vamos dizer assim, não entra no cerne do problema das empresas, né? E aí tem esse segundo momento, que é o que tem acontecido mais recentemente, é muito mais forte aqui na Europa. No Brasil existe um movimento também, mas é mais tímido, eu diria, pelo menos até o momento que eu vivi no Brasil ainda, em 2017. Mas eu já vi algumas coisinhas acontecendo, que é esse momento que as empresas começam a criar muito mais responsabilidade de fato com aquilo que elas fazem. Então, é um momento que elas repensam toda a cadeia de valor delas e elas pensam, tá, como que eu posso impactar menos a sociedade, como eu posso impactar negativamente menos o meio ambiente, como eu posso melhorar os meus processos internamente e agradar todas as partes envolvidas, né, todos os meus stakeholders, ao invés de ter esse foco no shareholder, que é o investidor, né? Então tem esses dois momentos distintos da responsabilidade social, que aqui a evolução, e principalmente Reino Unido é muito forte com isso, que é uma evolução das empresas se reconstruindo, se reinventando, é uma reinvenção das organizações. Então são organizações mais focadas para um propósito. Então, as organizações entendendo que o seu papel na sociedade é para resolver um problema, é para buscar uma missão, um propósito que ela tenha, e ao invés de simplesmente correr atrás de lucro ou correr atrás de crescer loucamente sem ter de fato o que você está buscando, né? Então, separando esses dois momentos, eu vejo sim a Europa, de modo geral, os Estados Unidos também, como muito mais avançados nesse sentido. As empresas estão muito mais avançadas nessa conversa. Mas ainda assim, como um todo no mundo, é um movimento tímido. Então, a gente tem ainda muito trabalho para fazer para melhorar isso, para dar um boost, porque
é um impacto muito grande que elas têm na sociedade, né? Então, a gente precisa que as empresas sejam mais responsáveis de fato e não compensem os danos que elas têm feito há anos. Você fala em stakeholder e shareholder. Qual que é a diferença desse? O que significa essas palavras? Sim, obrigada pela pergunta, muito bom, porque normalmente a gente usa essas duas palavras quase que como a mesma coisa, mas na verdade a diferença é que quando você fala do shareholder, é o cara que é o investidor, é o cara que ele vai ter uma parte da empresa, né? Pagando um dinheiro para a empresa e ter uma parte da empresa. Então, aí são shareholders que vai trazer a grana, injetar a grana nas organizações. Os stakeholders são todas as partes interessadas na organização, o que significa que você inclui aí os funcionários, você inclui aí os clientes, você inclui os shareholders, inclusive, você inclui a sociedade como um todo. Então, todo mundo que tem algum impacto, direto ou indireto pela empresa, ela é um stakeholder. E aí essa é uma das principais diferenças entre esses dois momentos, porque as empresas passam a parar de querer agradar assim, o investidor a todo momento, né? Preciso responder ao meu investidor, preciso dar resultados, porque meu investidor ele busca por isso. Para tentar realmente encontrar um equilíbrio com todas as partes interessadas, com todos os stakeholders. Então, não adianta eu ficar explorando aqui o meu funcionário, porque eu preciso agradar o meu shareholder, porque o meu lucro não é suficiente, eu preciso dividir meus lucros com ele. Então, essa é a ideia de realmente ter uma visão mais holística, uma visão mais completa de todo o impacto que a organização tem na sociedade. Legal. E teve... apareceu aqui. Então, você disse que tem uma evolução quanto aos caminhos da responsabilidade social. Essa ideia de responsabilidade social ainda faz sentido no mundo contemporâneo? Ainda faz sentido justamente porque é essa responsabilização pelo seu impacto social e ambiental, né? Então ainda faz sentido, só que o modelo ele tem mudado muito. Então essa é a ideia. De fazer algo que é uma mudança substancial, uma mudança real. Então, eu brinco que se eu não posso lutar contra o sistema, então eu mudo ele por dentro para ele tentar ser pelo menos um pouco mais sustentável. Porque, de fato, como a gente estava indo, como a gente tem ido, a gente vai chegar na destruição em pouco tempo, né? E a gente está abusando do país, a gente está explorando o país, o mundo e os recursos naturais e as pessoas, a gente é um sistema de exploração. Então, por que não a gente rever todo esse conceito das organizações para que elas entendam que, putz, a organização nada mais é que um conjunto de pessoas para resolver um problema. Por que a gente se perdeu nesse meio do caminho? Por que o foco das organizações mudou tanto e por que tanta exploração? Basicamente porque você está ali focado em trazer o lucro, em agradar um desses stakeholders, que é o shareholder, que é quem quer dinheiro. Então, essa pessoa não está ligando se você vai explorar whatever, se você vai desmatar whatever, porque esse cara só tá atrás do dinheiro. Então, eu acredito que ainda faça sentido pelo nome, mas o que não faz mais sentido é ter, por exemplo, eu sou uma grande organização e aí eu tenho uma área aqui específica, que é a minha área de responsabilidade social corporativa. Então, essas pessoas são as pessoas que vão olhar para isso e vão resolver esse problema. Não. Agora, o movimento é que essa responsabilidade social, ela é através de toda a organização, de toda a cadeia produtiva. Porque não adianta, e envolvendo também os clientes, né? No tipo, se eu preciso que meus clientes eles reduzam o consumo de plástico, se eu preciso que meus clientes eles reduzam que eles mudem como eles consumem as coisas, eu preciso também mudar o meu produto, porque o impacto que eu vou ter é gigantesco. Tem até um vídeo que é da Unilever, que é bem legal, que eles explicam exatamente essa cadeia de valor funcionando e como que tem que revisar cada parte dessa cadeia de valor para que a gente consiga chegar aí num resultado otimizado, né? Um resultado real, vamos dizer assim. Porque enquanto você tem eu já mostro esse vídeo no momento, mas
enquanto você tem essa área isoladinha ali da responsabilidade social corporativa, que está tentando resolver alguma coisa, mas na verdade está só na compensação, você traz isso para toda a organização, para todos os gerentes, para todos os diretores, como algo que é responsabilidade deles também. E aí você divide o problema para toda a organização, e toda a organização agora está focada em diminuir o impacto ambiental, está focada em melhorar a relação com os empregados, entende? Então é todo um processo, toda uma cadeia que muda ao invés de ser focada numa areazinha que normalmente não tem muito poder, que normalmente não é uma área que as pessoas olham e pensam, ai, nossa, tá aqui o diretor de responsabilidade social corporativa e ele tem grande impacto nas decisões das empresas. Então, não tem grandes forças. E é por isso que você tem que dividir isso para todas as unidades de negócio da empresa, né? Você quer que eu mostre o vídeo agora? Aproveitando aí, pode ser? Deixa eu abrir aqui. Vou desligar aqui minha câmera. A qualidade está meio ruim, mas dá para entender a lógica. Tum, tum, tum. Aqui. Ah, peraí. Eu acho que eu não... Que eu não estou compartilhando o som. Ai. Aqui. A simple tea bag. Every year, consumers use millions of them. All of Unilever's products, including tea bags, go on a journey before and after they are enjoyed by our consumers. We call this the value chain. It works like this. First, we get the raw materials. Then we make them into a product and deliver it to a shop. Then our consumers buy it, use it, and eventually throw it away. But each step in the value chain also has an impact on the environment. Here at Unilever, we want to reduce that impact and grow our business at the same time. The value chain lets us see where our biggest impacts are, so that we can focus our efforts. So, for example, Unilever's hundreds of factories only add up to 3% of our total greenhouse gas footprint. Around 26% of our impact comes from suppliers when they produce raw materials, and around 68% comes from the millions of consumers when they enjoy our products. So, most of Unilever's impacts aren't our problem, right? Wrong. We want to reduce the impact of our products before they enter and after they have left our factories. We work as a team with our suppliers, customers, and our consumers to reduce the impact of our products. We have ambitious plans to grow our business, but growth at any cost is not an option. We want to work to help consumers enjoy our products and cut the environmental impact at the same time. Every day, thousands of suppliers help us make our products, and 2 billion people use them. The maths is pretty simple. If we get ourselves, each of our suppliers, customers and consumers, to be a little more sustainable, these small actions will add up to a big difference. A really, really big difference. Bem legal isso, né? Mudou. Então, pelo que você está mostrando para a gente, tem uma mudança da responsabilidade social corporativa para essa ideia de cadeia de valores, é isso? Isso. E assim, de você trazer toda essa responsabilidade pela empresa inteira, pela cadeia de valor da empresa inteira, e a empresa parar de fugir da sua responsabilidade, basicamente. Então, tem um momento no vídeo que eu gosto muito, que é quando ele fala, então, beleza, então os consumidores aqui é que fazem maior impacto, então não vou olhar para isso, beleza? Aí ele fala, não é bem por aí, justamente porque
todo o seu processo anterior vai impactar. Por que esses consumidores estão gerando tanto impacto, né? Porque seus processos anteriores, você entrega uma caixinha de chá, que é uma caixinha de chá, aí você abre, aí tá com plástico em volta, aí você abre a caixinha, aí tem um plástico em volta do chá, aí tem um papel em volta do chá, então, tipo, aí a culpa é do consumidor, simplesmente, né? Então, é bem legal esse conceito que eles trazem e também essa questão dos fornecedores também. Então, tem um caso muito peculiar, por exemplo, do Walmart nos Estados Unidos, que chegou o momento da empresa que eles estavam com uma imagem muito negativa para o consumidor, porque eles tinham, pelo menos muito mais forte antes, essa coisa do, eu vou pressionar o fornecedor até onde eu puder para conseguir os melhores preços, para conseguir vender mais barato o máximo possível para os meus consumidores, né? E aí, assim, eu bato a concorrência, blá, blá. O que no começo, né, ainda mais para esse American Way of Life, é gostoso, né? Você consome bastante pagando pouquinho. Só que aí começou a bombar casos e casos de fornecedores que estavam sendo explorados de fato e desde fornecedores que eram gigantescos até fornecedores locais, então agricultores locais e tal, que eram pressionados para baixar o preço, porque se imagina o Walmart com a força que tem, conseguia o preço que eles queriam. Então, e aí o Walmart começou com um processo muito grande, ainda estão fazendo, que a imagem estava bastante manchada, e aí eles começaram com o processo de revisão de toda essa cadeia de valor, incluindo os fornecedores. Então, agora você vai para o Walmart, você vai encontrar produtos que mostram que esse produto aqui veio de um fornecedor, sei lá, da Colômbia, local, de não sei o que a gente apoia, blá, blá. Esse peixe aqui só vem de fontes confiáveis, que não abusam do meio ambiente. Então, tipo, eles começam a revisar toda a cadeia de valor para ver como que a gente consegue ser responsável mesmo sendo uma empresa que é simplesmente compra e venda, né? Não está produzindo de fato nada, mas tem um impacto enorme na cadeia justamente por fazer essas pressões e por inclusive, fazer essa educação ruim do consumidor, né? Do preço baixo, a todo custo e tal. Então, tem esse caso que é muito interessante do Walmart, que eles começaram a revisar completamente como eles faziam negócio. E aí você muda o modelo de negócio, né? Então, isso que é muito poderoso. E aí você imagina uma empresa do porte do Walmart, tipo, gigantesca, o impacto que tem, quando você consegue mudar pelo menos um fornecedor, quando você consegue mudar pelo menos uma relação, né? E aí eles têm feito esse trabalho cada vez maior, não só com foco em melhorar o resultado ambiental, né? Diminuir, mas também essa questão social também, do impacto social, porque vai impactar o agricultor local lá que está se lascando para conseguir produzir as coisas e está ganhando nada, aí agora ganha um dinheiro que é muito mais justo, né? Então, essa noção. Sim. Agora não dá, né, por causa da pandemia, mas quem tiver a oportunidade de ir para Belo Horizonte, ali numa das principais praças tem um lugar onde tem vários museus, tem o Centro Cultural Banco do Brasil, o Centro Cultural da Caixa Econômica e tem o Museu da Vale. E o Museu da Vale é um lugar impressionante, muito legal mesmo, conta a história da Inconfidência Mineira, conta história... Tem vários programas culturais lá dentro, muito bacana. Essa daqui é uma foto do Sebastião Salgado, que é o maior fotógrafo brasileiro. Não dá para ver muito bem, né? Mas foi uma exposição que eu fui do Sebastião Salgado sobre Serra Pelada, né? É o maior fotógrafo brasileiro. E lá nesse Museu da Vale tem várias fotos. A Vale apoia o Sebastião Salgado, né? Uhum. Mas assim, ao mesmo tempo que ela faz esse super museu, super bacana, tal, ela estava ganhando dinheiro com fazendo as barragens e um pouco se lixando para o meio ambiente, né? Tanto que a gente teve o desastre de Mariana. E aí, Exato. e aí nesse período, a gente tem então a construção desse museu super bacana, que é importante que a gente tenha aparelhos culturais, né? Mas não retorna a vida que se perdeu daquele rio. E anos depois, poucos anos depois, 3 anos depois, a gente tem o desastre de Brumadinho, né? Então,
não mudou nada, né? Construiu, fez aquela iniciativa legal para se mostrar para a sociedade como, nossa, olha como a gente é bacana, está apoiando a cultura brasileira, mas continuou degradando o meio ambiente com a mesma política, né? É preciso, então, é, pelo que você está apontando para a gente, a teoria da administração não está ignorando isso, né? Tá pensando também isso e pensando essas novas formas de resolver os problemas, né? Sim, sim, isso que você fala do museu e tal, é bem essa questão da compensação, né? Ainda é a mentalidade anterior da responsabilidade social. Então, é sim, muito válido, é bacana, eu acho que tem o seu valor também, né? Ah, você às vezes também junta pessoas, os empregados para fazer um voluntariado aqui e ali e tal. Acho legal, tem seu valor, só que não adianta nada se o que você está fazendo em todos os processos produtivos é completamente contrário a isso, né? Então, todos os processos da sua empresa, a forma como você trabalha, a forma como a sua empresa opera, ela é completamente fora, deslocada de qualquer responsabilidade social ou ambiental. Então, é isso que é importante de criar essa consciência pela organização inteira. Essa é a nova onda, vamos dizer assim, e que tem até uma certificação que chama B Corp, que é uma certificação que as empresas passam por um rígido processo de avaliação para saber o quanto que elas realmente estão comprometidas com isso, né, com a questão social e ambiental. E aí o bom da certificação é porque sempre força as empresas a revisar, né? É claro que tem toda a questão da marca, é claro que tem toda a questão do marketing, de que queremos mostrar aqui que somos uma empresa B Corp e que tem ganhado cada vez mais força. A Natura, por exemplo, é uma das primeiras B Corps, na verdade. Natura é um dos exemplos. Temos outras, acho que a Body Shop, que a Natura comprou também, adquiriu também, B Corp. Então, a gente tem até umas B Corps brasileiras e é um movimento que tem aumentando também no Brasil, mas é um movimento como um todo ainda está muito lento, porque é um movimento que começou anos atrás, 5, 10 anos atrás, e ainda assim não temos tanta visibilidade quanto a gente precisa que tenha, né? Quanto a gente quer que tenha. E tem essa certificação para tentar dar esse empurrão para as empresas, para tentar, né, revisar todos os processos. E tem também essa que surge ali com o Yunus na Índia, que é a questão do empreendedorismo social. E que isso tem ganhado bastante força nos últimos. Bem, desde Yunus, nos últimos 15 anos aí. E isso muito forte no Reino Unido, então tem muitas empresas que eles se consideram como uma empresa social, que é justamente uma empresa que ela é extremamente comprometida. Então, parte do lucro que ela recebe é para ela crescer, para melhorar, para aumentar o impacto que ela tem positivo em algum local. Então, tem essas também duas questões, né? Tem uma das empresas tradicionais, vamos dizer assim, que elas estão tentando se reinventar, encontrar o seu propósito e estão tentando ajustar suas cadeias de valor, mas elas não estão se posicionando como uma empresa social. E tudo bem, mas elas estão pelo menos tentando se ajustar. E tem as empresas que já nascem com propósito social, então elas já nascem para resolver algum problema social. E muitas startups elas acabam se enquadrando aí nesse quesito que é realmente elas já surgem com essa missão de resolver algum problema social, e aí todo o lucro que ela recebe é para continuar o movimento. Então, é uma espécie de ONG sustentável, vamos dizer assim, porque o modelo de ONG depende muito de injeção de dinheiro externo, e esse modelo de negócio social, ele é um negócio autossustentável. Então, você vai vender alguma coisa, você vai oferecer algum serviço que vai injetar dinheiro nesse negócio para continuar a expansão. Então, tem essas também duas vertentes aí, que o negócio social é um pouquinho mais diferente, mas também é interessante de acompanhar, porque é uma forma que o capitalismo tem se reinventado de forma geral, né? Eu tenho a impressão que aqui no Brasil a gente tem uma empresa chamada Alinha, não sei se você conhece, que tenta
tá dentro do setor de têxtil, né? E aqui em São Paulo, sobretudo, tem muito trabalho análogo à escravidão, né? Com os bolivianos e pessoas recebendo situações terríveis de trabalho, né? E aí acho que o que essa empresa tenta fazer acho que é uma empresa social, tenta ajudar as pessoas que estão montando as suas oficinas e são fornecedores para essas grandes marcas, né? Todas essas grandes marcas, Nossa, que inclusive, legal. se adequar à legislação trabalhista, etc. Mas tem algum exemplo que você conheça desse empreendedorismo social para dividir com a gente? Tem, no Brasil tem o Banco Palmas, que também é similar com o Yunus na Índia, né? Que é a questão de você conseguir dar, porque no Brasil a gente sabe que muita gente não tem acesso a serviços bancários. Então, e aí por N motivos, né? Às vezes a pessoa nem mesmo tem documento para conseguir abrir sua própria conta bancária. Então, surgem esses bancos para justamente focados em aumentar o dessas pessoas, porque com serviço bancário você consegue ter acesso a crédito, você consegue, com acesso a crédito, você consegue empreender, você consegue ter em modo geral, uma situação mais digna de vida. Então, quando você vê, por exemplo, esses grandes bancos, Itaú, Bradesco, esses, né, bancos gigantescos, eles estão focados, é claro que eles querem alcançar o máximo de pessoas possíveis, eles também têm algumas iniciativas para conseguir alcançar pessoas das periferias, mas muitas pessoas ficam de fora. Então, surgem esses bancos para conseguir dar um microcrédito, para conseguir dar acesso a serviço bancário de modo geral. E esse Banco Palmas, se eu não me engano, era no Nordeste. Eu precisava pesquisar um pouquinho mais sobre isso, para falar a verdade, mas é um grande case, assim, de sucesso de negócio social no Brasil. É bem famoso, na verdade. Queria ter mais informação. E aí, na Europa? Putz... Ou Estados Unidos? Tô pensando aqui alguns exemplos de... Tá, então tem um que, se eu não me engano, é na Índia, não lembro o nome da empresa, que eles... nossa, esse caso é muito legal. Tem um que eu acho que é na Índia. Então, eles são uma empresa de oftalmologia, na verdade, uma clínica, né, de clínica oftalmo. E na Índia tem muitos, eles não têm acesso à saúde facilmente e tal, então e muitas pessoas com muitos problemas de visão, cataratas, etc. E não tem acesso, não tem como se tratar. E aí o que essa empresa começou a fazer, esse é um negócio social de fato, eles pensaram, pô, vamos juntar duas coisas aqui um pouco prováveis, mas vamos começar a dar acesso para as pessoas quase de graça, por um valor muito simbólico. E aí você pensa, pô, mas você vai fazer dinheiro como, né? Ao dar acesso para essas pessoas, eles usam isso para desenvolver cada vez mais pesquisa e para melhorar cada vez mais o staff deles. Então, virou um centro de oftalmologia que é uma referência global. Então, pessoas muito ricas, elas vão para lá para se tratar, e aí essas pessoas muito ricas, você cobra o dinheiro do mundo por elas, e aí você consegue manter um sistema de atender as pessoas, consegue atender as pessoas pobres. E aí eles faziam assim, não só de vem aqui que eu te atendo, mas também de mandar ônibus ou carros para buscar as pessoas, e as pessoas vinham, porque também tem muita problemática de acesso e tal. E aí eles conseguiram desenvolver essa tecnologia de ponta, virar uma referência na indústria, e ao mesmo tempo, e são serviços caríssimos que eles oferecem para as pessoas mais ricas que têm algum problema de visão, e conseguem dar acesso e resolver problemas mais simples, inclusive, das pessoas, né? E aí eles dão e aí, como é muita gente, é muito massivo, você usa isso como uma espécie de treinamento mesmo, né? É claro que você não está colocando a pessoa em risco, não é guinea pig, né? Você não está usando as coisas para até testar. Mas você está melhorando cada vez mais o seu serviço, melhorando cada vez mais sua expertise.
porque o volume é tão gigantesco e você, né, vai aumentando a sua expertise com isso. Então, esse é um dos modelos que eu achei muito, muito legal, que eles fazem isso, e tem N, aqui na Europa eu não consigo pensar no topo da, top Agora, of my head. Tô tentando achar em português como é que fala. deixa de bate-pronto, né? Isso, É, de bate-pronto. Ô, ou português, na que maravilha. ponta da língua, né? A ponta Mas, da língua, é isso. agora, deixa eu perguntar uma coisa que a gente não falou muito. Parece que essas iniciativas elas estão mais ali na parte, no capitalismo central, né? Você deu um exemplo de empreendedorismo social agora da Índia, mas a questão da cadeia de valores parece que está mais refletida ali em países como Estados Unidos, países europeus, né? E, de outro lado, a gente tem uma questão de desigualdade social bastante profunda no Brasil e no mundo, né? Parece que, de alguma forma, é uma questão que eu queria perguntar essas questões de responsabilidade social, cadeia de valores, têm capacidade de alterar um pouco o desbalance social que existe no mundo, ou tratar um pouco da concentração de renda, né? Porque acho que possivelmente as maiores empresas estejam aí na Europa e nos Estados Unidos, né? Sim. Vamos pensar. Ó, vou dividir a pergunta em dois. Vou contar. Vou dar uma resposta mais direta e outro vou contar uma historinha sobre a Unicef, que eu tenho trabalhado com eles em um projeto. Eu acredito que ajude. Eu ainda não confio que é a resposta para diminuir essa desigualdade. Eu acho que você precisa de governos para fazer isso. Não acho que você conseguiria só com organizações. Essa é a minha opinião pessoal. Eu, Gabriela, não acredito que isso seria possível. O que eu acho que ajuda é justamente porque se você tem essas empresas que elas têm tanto impacto no mundo, que elas diretamente empregam pessoas, e que se essas empresas criam essa consciência de que, puta, eu não preciso estar aqui que nem o Itaú, a cada ano estamos em crise, mas estamos lançando um novo recorde de lucro. Eu não preciso ter mais um recorde de lucro. Eu posso pagar minhas pessoas decentemente, né? Eu posso pagar elas, eu posso dar uma igualdade muito maior dentro da minha empresa, inclusive. Aqui o pessoal fala que a Europa, como se na Europa fosse puro glamour e tal. Nossa, a Europa é incrível, mas e aí isso é um preço que o brasileiro não quer pagar, o brasileiro rico, que a diferença de classe aqui é muito menor. Então, tipo, a diferença entre o meu salário e o salário não vou falar nem da moça que faz café, porque aqui também é outra realidade, não vai ter essa moça que faz café, você faz seu café, entendeu? Mas a moça da recepção, então, tipo, não vai ser um brutal, assim, de 10, 100 vezes mais de diferença. No Brasil é muito surreal essa diferença, né? Então, eu acho que se as empresas, com essa força que elas têm, elas conseguem reduzir isso, elas já têm um impacto, e é um impacto direto, porque é o impacto da grana que está dando ali para o trabalhador, né? O que eu acho que não resolve é porque... e também impacto no fornecedor, né? Então, se eu estou pagando meu fornecedor também decentemente, eu também estou fazendo algo que é positivo, de modo geral, na cadeia de valor inteira. O que eu não acho que resolve é porque a gente tem, principalmente no Brasil, a gente tem muita gente que está fora desse mundo legalizado do trabalho, né? Então, como é que você resolve isso só com empresas se muitas pessoas estão num mundo informal? Então, por isso que eu acho que não tem outra saída, a gente precisa de governo, a gente precisa de um governo competente. E minha segunda parte da resposta para contar por que eu acho que tem um impacto tão bacana é também o que eu tenho visto das organizações do mundo enxergando esse potencial. Então, tem um trabalho que eu faço na Unicef que eles estão numa iniciativa interna para mudar a cultura deles, para conseguir trabalhar melhor com um setor privado. Então, basicamente, eles chegaram nessa conclusão de
putz, eu não posso simplesmente pegar dinheiro do setor privado e ficar usando com um projeto que eu acredito que é o melhor para salvar o mundo. Eu preciso trabalhar com o setor privado. Então, essa é uma mudança muito sutil, mas que faz toda a diferença. Então, eu posso, inclusive, eu como Unicef, eu consigo ajudar o setor privado, as empresas, a reduzir o trabalho infantil. Eu posso e devo fazer isso, ao invés de simplesmente sugar o dinheiro e usar o dinheiro em outro lugar. Então, eles têm estão tentando essa mudança cultural muito forte, porque é uma mudança cultural muito forte, porque você imagina como a Unicef ou uma ONG ou qualquer organização não governamental e sem fins lucrativos, elas não têm essa gana de trabalhar com o setor privado, porque o setor privado é o malvado, o setor privado não, eles são ruins. Então, agora eles estão tentando entender que, pera, não é bem assim. Eles são bonzinhos? Não. Não vou dizer que eles são bonzinhos, mas não é são preto no branco. Então, vamos tentar trabalhar com eles daí. Vamos tentar, de repente, e se eu pego e faço uma parceria com a Bayer para distribuir vacina contra a malária numa parte específica da África? E se eu aproveito a Unilever com toda a cadeia de logística que eles têm para conseguir distribuir materiais de educação nesse local? Então, tipo, eles pegam um caminhão lá levando os chás e uma parte do caminhão tá com materiais de Unicef, sabe? Então, utilizar todos esses recursos que o setor privado tem ao nosso favor. E como que a gente faz isso? Então, vou mostrar outra coisa agora, que é uma imagenzinha que meio que fez que a Unicef, uma das coisas que eles gostam de mostrar, o que eu estou fazendo com eles é basicamente dar um treinamento, não eu dou o treinamento, mas eu ajudo eles a preparar esse treinamento, que é um treinamento que está chegando em vários locais do mundo, inclusive no Unicef Brasil, a gente já deu esse treinamento, foi muito legal, que é justamente, como que você consegue, então, fazer uma parceria efetiva com as organizações? Como você começa a falar com eles? É completamente diferente como você fala com o governo, como você fala com o setor privado, totalmente diferente, eles não sabem fazer isso. Então, e aí uma parte do treinamento é justamente dar essa sensibilização de por que é importante? Porque muitos deles não acreditam que, não, eu vou falar com o governo brasileiro, não quero saber das empresas, para que eu preciso engajar aqui com as empresas privadas? Eles fazem os negócios deles e eu lido com o governo e lido com o problema aqui da criança na ponta, né? E aí tem essa tabela que é muito interessante, que é um dos momentos que eles estão tentando fazer essa sensibilização, e eles mostram aqui, cara, o que você enxerga nessa tabela? E aí eles dão esse momento de reflexão. E aí, quando você vê essa tabela tá antiga, na verdade, acho que é de 2016, e ela é uma comparação entre as empresas e os países. Então, você vê aqui, por exemplo, um Walmart maior que uma Espanha. Você vê uma Ford maior que a Argentina. Você vê o United Health maior que uma Finlândia. Então, é muito surreal. Microsoft, todas as empresas aqui maiores que Portugal, apesar que não é bem uma surpresa, né, tadinho em Portugal, mas você vê aqui a força realmente que tem das empresas. Então, esse é um dos momentos que é muito interessante no treinamento, que eles falam, cara, não dá para a gente ignorar esse setor. Não dá para a gente trabalhar só com os governos. Eles estão com dinheiro, ou seja, num sistema capitalista, a gente sabe bem que dinheiro é poder, né? Então, a gente não pode mais ignorar esse setor. Se não dá contra eles, vamos com eles e vamos fazer com que eles mudem também. Então, tem toda essa iniciativa que eu acho bem bacana. E aí, por isso que faz parte aí da minha resposta, porque basicamente eu falo assim, essas grandes organizações que são para salvar o mundo estão já olhando para isso e estão tentando investir nisso para conseguir usar esse momento e reinventar o capitalismo por dentro. Então, por que não, né? Eu acho que é uma via, é uma solução. Não é uma solução completa, não é uma solução de todos os nossos problemas. Mas eu acho que com certeza é muito importante. Eu acho que as empresas elas têm que assumir essa responsabilidade. As empresas elas têm que, de fato, entender que não, cara, você não pode construir uma organização e ter uma organização
só pelo fim de pagar os seus empregados, dar lucro para os investidores, continuar crescendo, expandindo, continuar explorando. Não, você está inserido numa sociedade, então você está responsável pelos resultados, pelos impactos, por tudo dessa sociedade. Então, eu acho que é isso que é o bonito do movimento, assim, de, na verdade, não é a empresa sendo boazinha e falando assim, ai, nossa, eu sou legal, eu cuido do meio ambiente, porque, ó, Deus no céu e nós na terra. Não, é porque você finalmente está tomando responsabilidade pelos impactos que você tem, pela toda a exploração que você já teve. Enfim, é isso que eu acho bonito do movimento mesmo. E faz sentido mesmo ter essa passagem, né? Porque a Unicef faz parte da ONU, né? E a ONU é a Organização das Nações Unidas, né? Então, quem é membro da ONU são as nações, são os estados, né? Mas o mundo não funciona a partir só de nações, né? As empresas têm poder cada vez maior, né? Exatamente. Eu queria te perguntar agora, talvez caminhando um pouco para o final, uma pergunta que não estava no script, mas acho que vale a pena pensar. Pela sua experiência pessoal, acho que quando a gente era mais jovem, ou na geração dos nossos pais, as perspectivas de mercado de trabalho eram basicamente iniciativa privada, né? E iniciativa pública, ou seja, prestar concurso ou entrar numa empresa e tentar fazer a carreira. E parece que isso tem mudado. E aí, quando você cita a Unicef, me parece que existem algumas oportunidades, começa a ter cada vez mais oportunidades de trabalho, de pagar as contas no final do mês, né? Que é o principal motivo para alguém trabalhar, mas também para se realizar um pouco no trabalho fora dessas duas perspectivas, né? Fora do trabalho numa empresa específica ou trabalhar para o Estado. Queria que você falasse um pouco para a gente sobre experiências no terceiro setor, se é viável pensar numa carreira a partir desse horizonte. Sim, eu acho que também tem outra coisa aí que vai impactar, é a nossa geração. A geração millennial, que todo mundo fala que a geração Y é problemática, né? A gente é todo torto, a gente não é fiel às empresas, mas na verdade a nossa geração foi uma das gerações que mais tem empurrado essa agenda, porque ela não quer trabalhar só por trabalhar, né? Ela quer, e porque nossos pais já passaram por isso, né? A gente tem evoluído. Então, graças a Deus, a gente consegue ter, a gente numa posição privilegiada nesse momento, que a gente consegue escolher o trabalho para algo que é além do trabalho, para algo além né, da sobrevivência. É claro, falando também da gente, desse grupo privilegiado que a gente vive. Não tô incluindo aqui o país inteiro, tenho consciência disso. Mas como uma geração movida por propósito. Então, isso também tem ajudado muitas empresas a olhar para dentro e falar assim, puta, cara, se a gente não mostrar um propósito, se a gente não tiver um propósito e que seja genuíno, porque também tem essa, não adianta virar e ter uma missão linda no meu website, e aí, quando chega dentro da empresa, é uma esculhambação, toda uma cultura tóxica, todo mundo xinga o outro, culpa todo mundo, é uma coisa horrorosa. Então, isso tem mudado bastante e eu acho que ajuda muito para as pessoas encontrarem trabalhos que realmente movem elas. E eu também tenho essa conversa acho que essa conversa tem sido cada vez mais presente de qual que é o seu sonho, o que move você, o que te faz feliz. E vem muito de encontro com as empresas se encontrando também. Tipo, as empresas, qual que é o nosso propósito? Qual que é o problema que a gente quer resolver? Então, tem uma startup no Brasil muito legal que chama Alice, que é para a saúde, e eles têm esse sonho que é de oferecer uma experiência de saúde que é completamente personalizada, que é muito mais eficiente e muito mais humana. E esse é o sonho deles. Então, as pessoas que trabalham lá são todas muito, muito movidas por esse sonho. Então, não necessariamente você precisa estar no terceiro setor, você precisa estar numa ONG ou no Unicef, ou trabalhando para lugares que já trazem esse sentimento de, nossa, estou salvando o mundo, mas
essa é a coisa legal das empresas estarem sendo movidas por propósito, agora por propósito, porque daí você permite que as pessoas encontrem os seus sonhos dentro da sua organização, né? E isso é uma coisa que eu acho muito movida pela nossa geração, porque, cara, as empresas não podem mais virar e falar assim, não, amigo, tá aqui, trabalha aqui, senta aqui, faz aqui e não reclama. Que antes era muito assim, né? Eu lembro que até eu, quando era consultora no comecinho da carreira, eu ouvia muito do tipo, os sêniors, os consultores sêniors via gente, a nova geração entrando, e aí era, eles são muito mimimi, eles são muito questionadores, não sei o que lá. Porque, cara, a gente não vai sentar e fazer ficar no Excel o dia inteiro sem saber, ao menos, qual que é o propósito daquilo, qual que é o porquê atrás daquilo, né? Então, acho que tem uma questão da nossa geração, que eu tenho muita expectativa, esperança de que continue empurrando essa agenda, porque isso continua empurrando a agenda das empresas. E eu acho que é importante demais você conseguir trabalhar num lugar que você acredita no que você está fazendo, entendeu? Você não precisa estar... estou na Etiópia salvando vidas, entendeu? Não precisa ser uma coisa que é extremamente difícil de você conseguir, extremamente você sacrifica toda a sua vida, mas você simplesmente tá numa organização que você compartilha a missão e você você realmente acredita que a organização tá lutando por aquela missão, então que é genuína aquele propósito. Então isso é muito poderoso e eu tenho e é isso que eu quero ajudar cada vez mais as empresas realmente a encontrar o propósito, qual que é o seu propósito, qual que é o problema que você quer resolver. E como que a gente comunica isso para todos os seus empregados, para a gente conseguir todo mundo estar movido por esse sonho. E aí revisar tudo, né? Falar, cara, vamos reinventar esse negócio todo aqui, porque a gente precisa melhorar. Algumas organizações, não sei se tem muita salvação, não. Tipo, às vezes eu fico pensando, puta, qual que é o propósito da Coca-Cola? Como é que eu salvo uma organização com Coca-Cola? Porque, puta, nosso propósito é matar o mundo com diabetes. Mas eles têm uns trabalhos muito legais lá de revisão da cadeia de valores. Eles têm trabalho muito sério lá em relação a isso, mas aí no final do dia você fica pensando, putz, mas ainda assim, né? Será que ainda dá? Então eu não sei, é por isso que eu não sei se é uma solução para todo mundo. Aí é uma coisa que a gente ainda está desenvolvendo. Mas se pelo menos as empresas, e até mesmo empresas, sei lá, assim, uma grande automobilística, uma BMW da vida, se reinventa, tipo, puta, uma missão da BMW pode ser, nossa missão é conectar pessoas, nossa missão é mover pessoas, locomover pessoas, tipo, é uma coisa forte, é uma coisa que, né, você consegue se conectar com aquilo, e aí você trabalha com aquilo, sabe? Então, acho que essa é a ideia aí. Então, abrindo aí o caminho para os seus alunos, todo mundo está vendo aqui hoje, dá para você trabalhar com propósito no setor privado, dá para você trabalhar com propósito, você precisa também ajudar a empresa onde você estiver a encontrar esse propósito. E é isso, e lutar por ele e seguir em frente. Transformar aquelas palavrinhas que estão numa placa de prateada na entrada passam a significar alguma coisa de verdade para todo mundo, né? Exatamente. Muito legal, muito bacana, professora Gabriela. A gente aprendeu demais tendo uma especialista na área. Gostaria de agradecer muito a sua entrevista. Só que, caminhando para o final, a gente tem sempre duas pegadinhas. São duas pegadinhas porque o entrevistado nunca sabe que vai ser perguntado disso. A primeira e mais ampla tem alguma dica de vida que você gostaria de dar para quem está assistindo a gente? Alguma coisa que você gostaria que alguém tivesse te falado antes, que você soubesse antes? Ou alguma mensagem que você gostaria que chegasse até quem está nos ouvindo? Putz, olha aí, meu, me colocando no spot. Vamos ver. Cara, olha, eu tenho duas dicas. Vou dar duas. Uma é que eu gostaria muito que eu tivesse ouvido isso antes, não. É bem clichê, mas você pelo menos tente, sabe? Você pode conseguir as coisas, só tente.
Quando eu era mais nova, eu achava que eu nunca que eu consegui vir para o exterior, eu nunca que eu consegui, é uma limitação minha, não era nem exterior, ou dos meus pais, ou de qualquer coisa, eu simplesmente não tentei. Então, assim, entenda que o não você sempre vai ter, o não está dado, o não é um fato, mas você tentar é uma chance de você conseguir um sim. Pode ser que seja um não, mas pelo menos você tem alguma chance de vir um sim. Então, essa é a minha dica. Número 1, cara, tente mesmo e pergunte, vai atrás, porque muitas mais coisas que a gente imagina são possíveis. E a segunda é reflita sobre o seu sonho. Então, recentemente aqui, a minha chefe, ela me perguntou isso, Gabriela, qual que é o seu sonho? E aí eu fiquei sem palavras, porque eu não sabia responder qual que é o meu sonho. É claro que às vezes a gente tem múltiplos sonhos. Eu cheguei nessa conclusão, que eu tenho muitos sonhos, eu tenho várias coisas que eu gostaria de resolver. Eu tenho um foco na responsabilidade social, eu tenho essa questão da educação, desenvolvimento de liderança também é algo que eu gosto muito. Então, mas pelo menos reserva um tempo para você e pensa qual que é o seu sonho grande, onde você quer, qual que é o problema que você quer resolver no mundo. E aí tudo vai ficar muito mais claro para você os passos que você tem que tomar. Mas também não se coloque tanta pressão, porque não precisa ser um sonho lindo, maravilhoso, tipo, nossa, vou escrever num quadro. Não coloque tanta pressão nisso, mas reserve um tempo para pensar nisso. E não precisa ser um sonho grandioso, pode ser um sonho simples, mas tenha ele, porque ele pode ser seu norte. Eu me senti muito tempo na minha vida sem direção, meio que à deriva. E agora eu me sinto muito mais focada e sabendo onde eu quero chegar. Os dois são bem clichêzinhos, mas são coisas que quando me veio na cabeça o clique chegou na cabeça, foi coisa que, tipo, puta merda, queria ter sabido isso antes. Mas a gente vai aprendendo e segue em frente. Muito legal, você saiu super bem na primeira pegadinha. E a primeira dica, eu tinha um chefe que falava sempre que ele tinha lido uma pesquisa de Harvard. Agora, um parênteses é que sempre que a pessoa fala tem uma pesquisa de Harvard, a gente desconfia um pouco, né? Porque é um argumento de legitimidade, a gente não viu a Exato. pesquisa, mas enfim, ele dizia que tinha uma pesquisa, fecha aspas, fecha parênteses, ele dizia que tinha uma pesquisa de Harvard que falava que as pessoas estão sempre muito mais dispostas a ajudar você do que você acredita anteriormente. E aí a pesquisa era algo do tipo assim, parava a pessoa e falava, olha, meu pneu tá furado. E aí, internamente, a gente sempre fala assim, ninguém vai querer me ajudar. E aí, de 10 pessoas, sei lá, 5 vão para ajudar o cara que falava que estava com o pneu furado. Então, acho que ir atrás, procurar, buscar as coisas e dá muito certo. E aí a gente fazia várias coisas no escritório que era um pouco nesse sentido e acabavam dando certo mesmo. Então, Isso acho que aí. faz muito sentido. A segunda pegadinha é a seguinte, mais fácil que a primeira, que é, você tem alguma dica cultural para quem está assistindo a gente? Essa dica cultural pode ser, não necessariamente tem que ter a ver com o que você falou na aula, pode ser só uma diversão. Já teve gente que falou, por exemplo, queria indicar para assistir, que todo mundo assistisse a série The Office, porque a gente está numa pandemia, está muito difícil a Sim. vida, uma boa distração. Pode ser uma música, pode ser um filme, um documentário, uma série, qualquer coisa, um livro. Tem alguma dica cultural? Dica cultural. Pô, eu vou compartilhar a dica que a gente falou antes da ligação começar, na verdade. Assista um documentário do Emicida Amarelo, porque é maravilhoso, é realmente fantástico. Eu fiquei apaixonada. Eu já era apaixonada pelo Emicida, então já sou, nossa senhora, já era de longa data esse amor, mas aí depois esse comentário realmente ficou para sempre na minha vida. E se quiser aprender mais um pouquinho sobre o novo capitalismo, tem justamente esse documentário na Netflix, chama Novo Capitalismo. É bem bacana também. Tem um outro agora que eu esqueci, posso te mandar o nome depois, mas eu posso te mandar algumas listinhas de coisas bacanas para você aprender. Mas essas são minhas duas diquinhas. Duas também, porque eu sempre fujo, não uso só uma, não. E é isso. Tá ótimo, muito, muito obrigado, professora.
foi super enriquecedor. Eu vou dar uma dica cultural também, que é um show do Emicida, o Emicida em Köln, Colônia, né, aí na Alemanha. E aí tem uma hora que ele vai cantar aquela música, acho que País do Futebol, que ele canta com o MC Guimê, e aí ele para o show e fala assim, essa música, ele tá na Alemanha, né, ele fala, essa música me deixa muito triste, porque a gente fez para a Copa no Brasil, onde a Alemanha ganhou de 7-1 do Brasil, mas tudo bem, parabéns Alemanha, e aí e ele é muito simpático, né, o Emicida, ele tem um carisma impressionante. Fica aí a dica, então, desse show também, além do documentário Amarelo. Olha, para você que está assistindo a gente, a tarefa dessa aula já está disponível no Moodle, tá? Vá lá dar uma olhada. Bons estudos e gostaria de agradecer muito à professora Gabriela dos Santos Rodrigues, que topou conversar com a gente e enriqueceu muito a nossa perspectiva dessa matéria. Obrigado, Gabi. Muito obrigada pelo convite, muito bom.